Agora vamos continuar aquele assunto da vez passada. Que são noções sobre como que é? Esse daí. Sobre a filosofia. Noções elementares. Noções fundamentais da filosofia. Fundamentais. Obrigado. Dá, né? Isso, da filosofia perene. Tendo que... Aquela gravação passada foi perdida praticamente. Ah, é? Você não consegue fazer um pequeno resumo, não? Desse assunto aqui? É. Do domingo passado? Sim. Você tem coragem de vir atrás dessa? Perdeu tudo? Eu tenho gravado aí no... Naquele dispositivo. É? Essa é a parte 3 já. É 3 já? É mesmo. Na aula passada você falou que era 2, que Isso tinha dado mesmo. antes. Lá no professor Carlos, isso mesmo. Ali eu comecei com a história da filosofia, falei. Dessa vez passada, eu já nem lembro o que nós fizemos. Mas aí hoje eu queria explicar. Obrigado. Ah, tá. Isso ensinamos raciocínio, certo? Lá no professor Carlos foi mais certos princípios, aí, a vez passada fizemos raciocínio. E aí apareceu um raciocínio que foi formulado pelo seu Vladimir. Não foi esse que estava aí? Lembra da pedra? Aí eu tentei explicar, eu percebi que a explicação não estava muito suficiente, estava meio dispersa. Aí eu fui falar com o David. Aquela objeção é internacional. Na França eles conhecem também, é bem conhecida essa argumentação, que está errada, mas ela é bem capciosa. Então eu procurei resumir o pensamento mais fácil de mostrar como esse argumento está errado. Então, é mais ou menos assim. Deus é onipotente, mas Deus não pode criar uma pedra que não pode levantar. Conclusão, Deus não é onipotente. Mais ou menos isso. Certo? Você lembra desse argumento? Se ele não pode criar uma pedra que ele não pode levantar, então ele não é onipotente. Porque ele não pode uma coisa. Certo? Então vamos fazer o argumento da Senhora Deus, como seria feito pela pessoa que vocês falam que Deus é onipotente. Onipotente. Né? Ora, Deus não pode criar uma pedra tão pesada, né, que ele não possa levantar. Bom, aí uma pessoa que estava aqui, não sei se era o Milton ou o amigo do Milton, como chama? Guilherme, que falou, assim, é uma contradição. Seria bom ele estar aqui para ele mostrar onde está a contradição. Então nós vamos mostrar aqui. Logo, conclusão. Então maior, né? Menor, conclusão. Logo, Deus não é onipotente. Né? Então, um dos erros potentes desse argumento é o seguinte, como eu expliquei na vez passada, né? A maior é uma coisa mais ampla, a menor é menos ampla, e da superposição das duas a gente tira uma conclusão. Só que essa menor aqui, no fim das contas, ela nega essa aqui. Então não se pode fazer uma coisa assim, essa mesa é quadrada, ora essa mesa é redonda, logo essa mesa não é quadrada.
Não pode, é redondo ou quadrado. Né? Então diz pode tudo. Aqui não pode tudo. Então, finalmente, isso aqui pode tudo. Né? Resumindo. E aqui diz não pode tudo. Certo? Então você não pode fazer um argumento assim. Se primeiro fala uma coisa, o outro diz que falou. Então você não pode raciocinar dessa maneira. Então já é um erro de raciocínio, do modo como raciocinou. Outra coisa é o seguinte, que isso é importante para a questão do pecado. Nós falamos da questão do pecado, você lembra? Deus não pode pecar, tal, porque pecado é imperfeição. Mas aí não ficou muito claro. Por quê? Não poder levantar uma pedra. Então, isso não é feito de uma potência, de algo positivo. É uma negação. Assim como o pecado também é uma negação. Então, uma impotência não é uma potência. É uma negação da potência. Não é um ser. Entendeu? É a ausência da potência. É uma ausência de algo. É uma ausência de algo. Como o escuro. O escuro, a escuridão é algo? Não. A escuridão é a ausência de luz. Então, aqui, se ficar tudo escuro, nesse momento, algo deixou de ser algo? Não, tudo, a cadeira continua sendo, nós continuamos sendo. Simplesmente deixamos de receber algo que ilumina, que é a luz. Certo? Então, está uma ausência de luz. Então, deixou de haver algo que ilumina. Então, a escuridão não é algo. A luminosidade é algo, sim, porque ela penetra no lugar e ilumina. Né? Ninguém sabe direito o que é a luz, mas vamos supor que como chama? Uma onda. Vamos supor. A luz é uma onda, tá? Faz de conta. Então, se a onda está ali, as coisas estão iluminadas. Se ela não está, não estão iluminadas. Então, a escuridão é uma ausência dessa como que eu falei? Dessa onda. Então, não poder levantar a pedra não é um poder. Então, se ele não pode levantar a pedra, ele não tem algo. Ele está ausência de algo. Então, dizer que ele é onipotente diz que ele tem. Dizer que ele não pode não é dizer que ele não tem uma coisa. Não é isso. Entendeu? E justamente, e aí dar a Deus uma ausência. Dizer que ele tem uma ausência. Ele não pode fazer uma coisa que ele não pode. É realmente uma argumentação muito... Por isso que esse in, né? Esse sufixo, né? In quer dizer não. É uma negação. Então, se eu digo onipotente, é uma afirmação. Se eu digo não pode, é uma negação. É uma negação do poder. Negação de algo positivo. Então, a pessoa fica perturbada, né, porque ele fica iludido com essa não pode não fazer. E também aquela questão do círculo quadrado. Né? Em si mesmo, Deus não pode fazer um círculo quadrado, porque em si mesmo é contraditório. Então, atribuir à onipotência uma falta de potência é uma contradição. Dizer que Deus não pode é a mesma coisa. Deus pode tudo? Pode. Deus pode ficar doente? Não. Então Deus não é potente. Não. Aí é uma falta de saúde a doença. É uma ausência. Né? Então, por isso que é bom a gente ter claro na cabeça as coisas, porque a gente fica com certas afirmações. Sim, outra coisa. E aqui é bom que entre um pouco de filosofia também. Essa senhora que esteve aqui, dona Eliane,
ela falou uma palavra tão simples, mas que tem, a mim foi uma luz tão grande. Quer dizer, olha, ela falou a palavra certa. Ela foi para um padre da administração apostólica de Campos. Eu falei, e aí como chama? Vaticano II. Olha o que ele responde. Não, depende da interpretação. Depende da interpretação. E ela falou uma frase que eu achei muito boa. Falou, a verdade não precisa ser de interpretação. Não precisa ser interpretada. Então, por que o Vaticano II precisa de interpretação? Porque os textos não são claros. Ele não dá a verdade, ele dá uma mistura de palavras, de coisa, verdade misturada com mentira. E eles fizeram de propósito, porque os bispos, a maioria dos bispos, eram católicos, tinham cabeça católica. Mas se eles botassem a heresia clara, eles iam ser rejeitados, os documentos iam ser rejeitados. Então eles procuraram fazer uma coisa bem nebulosa, para que, com uma certa aparência de verdade, com mentiras infiltradas, para serem aprovados os documentos. Não é? Mas isso é próprio do modernista. É por isso que o Papa Francisco ele não fala diferente dos outros, não diz as coisas diferentes dos outros, só que de uma maneira mais clara, menos oculta. Né? Então vê o erro, não a verdade. O erro está mais claro. Né? Mas a verdade é sempre clara, ela não precisa ser interpretada. Então, a hermenêutica da quantidade. O que é hermenêutica? É interpretação. Olha só. Ele fala uma palavra muito bonita, né? Mas o significado de hermenêutica é interpretação. Para que interpretar a verdade? A verdade não precisa ser interpretada. Olha que interessante essa frase. A verdade não precisa ser interpretada. Se o Vaticano II precisa ser interpretado, mostra que ele não dá a verdade com clareza. Então, porque ele queria dizer, pelo que eu entendo, que o Vaticano II diz a mesma coisa que a Igreja sempre diz. Então, para que hermenêutica? Não precisa de ter hermenêutica, mas estaria até transparente. Mal intencionado. Mal intencionado. E aí o que ele faz? Ele quer botar os próprios pobres católicos para tentar entender catolicamente aquele texto que precisa ser interpretado para entender catolicamente. Uma coisa interessante que nunca o concílio teve isso, de ser ter um ambíguo. Então, o concílio é sempre muito claro. Claro, muito claro. O concílio geralmente é feito para esclarecer. Justamente. É igual o chacrinha, não vim para esclarecer, vim para confundir. Mas justamente, praticamente para isso. Comparar o concílio de Trento foi feito para esclarecer. Então, mostra a maldade da coisa. Por isso que você estava falando negócio da maldade. Eu estava esquecendo dessa coisa. Vê que é maldade que tem essas frases assim. Então, a verdade formular. é uma só, né? Então não há como você interpretar. A mentira, sim, a mentira tem vários conceitos. A verdade não tem. Qual é esse argumento? Por que ele é tão difícil de entender? Porque ele é mentiroso. Ele faz um jogo de palavras aí que a gente fica perturbado. A gente vê que a conclusão está errada, mas é difícil descobrir onde que está o erro da coisa. Porque, né, se ele fosse verdadeiro, está bem claro. O homem é animal racional. Pedro é um homem, logo é um animal racional. Muito claro. Não tem igual a sociedade secreta. Se é secreto, por quê? Justamente, porque para não mostrar o mal. Você é anunciando nas rádios, não, mas também. E uma das causas que a igreja condenou a maçonaria por causa disso, porque isso é secreto. Porque o bem e a verdade não tem que ser oculto. Não tem porquê. O bom, falando isso, eu conheci o bom, ele pode e deve ser copiado. Né? Pois é. Então, se você faz secretamente escondido, coisa boa não é. Coisa boa não é, justamente.